Bom dia, gente. Deus habite dentro do coração de cada um de nós, nos enchendo de amor, de alegria, de força, de fé, de sabedoria, de pureza. Que Ele venha estar prosperando todos nós, Senhor, que possamos arrumar trabalho, os que estão desempregados, os que estão doentes sejam curados. Que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre nós, que vivamos uma vida feliz aqui na terra, servindo ao Senhor. Que no tempo certo nós sejamos recolhidos e vivamos para a glória de Deus nos céus. Hoje o tema, como vocês sabem, eu faço uma série de versículos sobre um tema específico. E hoje o tema é correção. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Jó 5, 17 e 18. Vê que muitas das doenças, dos problemas que a gente passa, é a mão do Todo-Poderoso nos ensinando a fazer o que é certo. As pessoas não entendem, mas na Velha Aliança, principalmente, Deuteronômio 28, explica sobre as bênçãos e as maldições. Que se você desobedece constantemente a Deus, Deus vai mandando doenças para que você se arrependa dos seus pecados. É uma forma dele estar te salvando do inferno e uma forma de melhorar seu caráter. Muitos não entendem, acham que tudo é a doença do diabo, mas nem tudo é. Boa parte das doenças são o diabo nos atacando para nos matar também, porque ele nos odeia e ele age fora da legalidade, né? Ele quer destruir a gente, quer fazer o mal para o ser humano por sermos a imagem de Deus. E é isso, né? Alguns são ataques do diabo, mas também tem a mão de Deus, né? Se a pessoa não entende isso, ela vai achar tudo é o diabo, né? Na verdade, mas muitas vezes é Deus tratando o nosso caráter. Amém? Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que tu ensinas, aquele que ensinas a tua lei. Tu fará com que fique tranquilo nos dias de aflições, mas para os maus serão abertas sepulturas. Salmos 94, 12 e 13. Novamente sobre o castigo das pessoas que fazem o mal, né? Se a pessoa constantemente vive no pecado, vive desobedecendo a Deus, chega um ponto que Deus precisa até eliminar ele da face da terra. E Deus pode fazer isso de várias maneiras, usando as autoridades com a pena de morte, usando acidentes como homicídio homicídio que não tem culpa, né? Por exemplo, a pessoa está andando e é atropelada. Ou com as doenças mesmo, né? Deus permite que essas coisas aconteçam para destruir o mal. Apesar de ele ser muito misericordioso. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Salmo 119, 67. Isso aqui provavelmente é o rei Davi, no tempo que ele desobedeceu a Deus, matando Urias e dormindo com a mulher dele. Creio que ele escreveu isso por causa disso, que depois que ele foi castigado por Deus com a morte do filho dele, ele mudou de atitude. Foi bem que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. 119, 71. Bom, é a mesma coisa do versículo acima. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga. Não desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Mas se somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. Você vem novamente o que eu falei, muitas coisas acontecem pela mão de Deus, não é o diabo. É Deus permitido que nós soframos para o nosso melhora. Como foi até o caso de Jó, né? Apesar de Jó não ter pecado, Deus permitiu que o diabo afligisse a alma dele, né? Mas ele mesmo fala, Jó não fez nada para mim castigar ele. Mas eu vou deixar ele na sua mão para mostrar que ele é um justo, ele é uma pessoa que me ama, mesmo que eu seja castigado. E Jó fala, eu receberei o mal de Deus e não, eu receberei só o bem de Deus e não o mal. Louvado seja Deus. Será que vocês já esqueceram as palavras de juramento que Deus lhe disse? Como se vocês fossem filho dele? Pois ele diz, preste atenção ao meu filho. Quando o Senhor o castiga, não desanime quando ele repreenda. Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga aquele que aceita como filho. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de você mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai?
Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim vivemos, obedecermos a Ele. Os nossos pais humanos nos corrigiram durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para nosso bem, para que participamos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Hebreus 12, 5, 11. Eu corrijo e castigo todos que amam, portanto levem as coisas a sério e se arrependam. Apocalipse 13, 19. Bom, você vê todo o tempo o Senhor falando, né? Ele castiga, mas ele corrige. Ele faz a ferida, mas ele sara. Ele é o médico dos médicos. Ele permite que as coisas ruins aconteçam para nós por causa dos seus propósitos. O propósito de Deus é que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Jesus. E Jesus sofreu muito nessa vida para amadurecimento. Foi rejeitado, foi desprezado, foi perseguido, foi ferido, sem reclamar, sempre agradecendo a Deus por tudo, não ofendendo ninguém de volta, abençoando as almas, mas também falando a verdade, né? Chamando o pecado de pecado e ajudando as pessoas a se arrependerem, a mudar de vida. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos, né? Ele é falado desde o Velho Testamento como servo sofredor em Isaías 53, como profeta prometido, como o descendente que ia esmagar a cabeça da serpente. Ele nos deseja que nós vivamos uma vida santa. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.